Terra em imagens de um mundo espetacular. Jornal da Globo. Oferecimento Bank Boston. Simplesmente primeira classe. Jornal da Globo, com Lilian Vitifibbi. Boa noite. 26 bandas de tudo quanto é ritmo estão no Festival de Verão de Salvador. Uma multidão aparentemente incansável está por lá, cantando, dançando e pulando muito. O público começou a noite embalado pelo som romântico de Zélia Duncan. E todo mundo cantou junto os grandes sucessos da cantora. O cantor e compositor paulista Maurício Manieri esquentou a festa. Baianos e turistas não pararam de dançar com as canções que misturam ritmos brasileiros e a black music americana. Depois foi a vez de Lulu Santos incendiar o Festival de Verão Salvador. Neste momento o pessoal toma um fôlego aqui. O parque de exposições está completamente lotado. São mais de 50 mil pessoas à espera do próximo show. Daqui a pouco quem entra no palco é Ivete Sangalo. Os baianos e turistas estão dançando desde as 8 da noite. Lilian. A vaidade geralmente vence o conforto quando a mulher escolhe um sapato. Um acessório que de tão cobiçado chega às vezes até a se tornar um vício. Pois essa mania preocupa os médicos, porque quando todas querem parecer muito altas, elas correm o risco de conviver mais tarde com dores. Dores em várias partes do corpo. Quando elas sobem no salto, a autoestima decola. Eu acho que deixa a mulher mais elegante, mais sexy. Mais charmosa, tudo, eu gosto. E mulher nenhuma encosta o pé no chão se depender deles. Eu acho mais linda de salto. As mulheres de salto são muito mais sensuais e sabem se vestir melhor. Mas o fetiche e a vaidade provocados pelo sapato de salto não combinam com saúde. Esta ortopedista fez um teste e descobriu que todos os tipos de saltos, tanto os de 3 centímetros quanto os de 12, são prejudiciais. O teste é feito com palmilhas eletrônicas, um sapato de salto alto de 9,6 centímetros. No momento que eu começo a caminhar, são gravadas imagens que vão mostrar os pontos de maior pressão no pé e o equilíbrio do corpo sobre o salto alto. Essas imagens vão para o computador. No meu caso, por exemplo, não é diferente do da maioria das mulheres que usam salto alto. Toda a pressão ficou registrada na parte de baixo do dedão do pé. As consequências imediatas são dores na planta do pé, as calosidades. E com muito tempo pode dar dor nas pernas e na coluna lombar também. Este outro ortopedista concorda que todos os saltos causam algum mal, mas acha que quanto mais alto, pior. E esclarece, existem casos em que o salto é recomendado. Um caso é de dor no calcanhar. Melhora muito com o salto alto. Por quê? Porque passa a carga para frente. Então ali fica num certo repouso. Para quem já se acostumou e adora um salto, a recomendação é que o sapato pelo menos não fique no pé o dia todo. Diminua o tempo de uso e principalmente faça alongamentos. Além disso, os médicos preferem o salto plataforma ao salto mais fino. Isso evita a perigosa sobrecarga nos pés. O Brasil, de virada e com muita garra, garantiu a vaga na Olimpíada de Sydney. Com a vitória, ficou com 6 pontos e em primeiro lugar no grupo. Agora, só Argentina ou Chile, que se enfrentam no domingo, podem alcançar o Brasil. Pode não ter sido um jogo com a grandeza de Brasil e Argentina. Pode não ter sido um espetáculo tão belo, tão emocionante. Mas foi uma vitória até mais importante. Os 3-1 do Brasil em cima do Chile levam o futebol brasileiro para os Jogos em Sydney. É a volta do velho sonho do ouro olímpico para o nosso futebol. O último título que resta, inédito para o futebol do Brasil. Mas sempre tem que começar com um susto. 1-0 para o Chile, gol de Tapia aos 15 minutos, num toque esperto na saída do goleiro Fábio Costa. O empate saiu com um pouco de sorte.
Um chute de longa distância de Atirson, a bola bate em Álvares e encobre o goleiro. Primeiro tempo, 1-1. Mas logo no início do segundo tempo, a perícia, a técnica apurada de Ronaldinho Gaúcho. O 9º gol dele, Ronaldinho, no pré-olímpico, 2-1 para o Brasil na cobrança de falta. E para fechar, um golaço, uma obra-prima, um lindo gol de Baiano. 3 para o Brasil, 1 para o Chile. A missão está cumprida. O futebol brasileiro estará nos jogos em Sydney. Resta agora o confronto com o Uruguai, domingo, para a decisão do título deste torneio pré-olímpico. No jogo anterior, que terminou lá pelas 9h30 da noite, a Argentina ganhou do Uruguai e vai para a última rodada. Mas vai precisando vencer também o Chile. A zaga uruguaia rebate mal e Scaloni acerta uma bomba de fora da área. Argentina 1-0. 3 minutos depois, Messera aproveita a jogada da direita e aumenta 2-0 Argentina. Saviola recebe livre e toca para Messera definir. Argentina 3, Uruguai 0. 3 pessoas morreram na guerra entre perueiros e clandestinos e fiscais da Prefeitura de São Paulo. 13 passageiros estavam na lotação na hora da tragédia. A Kombi bateu num carro e só parou na árvore. Os passageiros ficaram esmagados. 3 morreram na hora. 9 estão feridos. 3 em estado grave. Os perueiros acusaram os guardas municipais de perseguir o motorista que dirigia em condições irregulares e ilegais. Deficiente auditivo, ele não tinha sequer habilitação para dirigir a perua e provocou o acidente. A animosidade entre perueiros, fiscais e guardas municipais só piorou. No meio da batalha, uma população indefesa que não tem transporte coletivo seguro para ir e vir. Todos contra uma lei. 20 dos 27 governadores que se reuniram hoje em Curitiba decidiram ir a Brasília na terça-feira da semana que vem, de pires na mão. Eles querem um dinheiro que definitivamente não caberia num pires. Os governadores alegam que perderam 600 milhões de reais por causa da lei que cortou os impostos dos produtos de exportação. Uma outra discussão, a da guerra fiscal, ficou para outro dia. Uma das descobertas científicas mais festejadas do século mata um rapaz de 18 anos e está sob suspeita. Logo depois da morte, o governo dos Estados Unidos proibiu todas as experiências com a chamada terapia genética na Universidade da Pensilvânia. O novo tratamento gerou enormes esperanças em toda a humanidade, mas, por enquanto, só pode ser testado em quem tem doença incurável. Dom e Sue Miller tinham a vida que sempre sonharam. 2 filhos bem-sucedidos, o primeiro neto a caminho, a aposentadoria antes dos 60 para aproveitarem a vida. Há 2 anos, os planos mudaram. Dom descobriu que tem o mal de Alzheimer. A ciência já identificou os genes que causam Alzheimer e outras doenças hereditárias, como a fibrose cística e alguns tipos de câncer. Só não conseguiu ainda trocar o gene defeituoso por um gene saudável. Testes em animais de laboratório já deram certo, mas nos seres humanos, por enquanto, o tratamento genético nunca funcionou. Esta semana, o Congresso americano está investigando a primeira morte provocada por terapia genética no país. Jesse Gelsinger era cobaia na Universidade da Pensilvânia no ano passado. O tratamento genético não deu certo e Jesse morreu antes de completar 19 anos. O problema é que os cientistas ainda não descobriram a quantidade certa de genes para curar uma doença. E, por enquanto, usam um vírus para carregar o gene saudável até as células. O vírus pode matar. A terapia genética é um risco para os seres humanos, mas muitos pacientes desesperados se oferecem como cobaias. Dom acha que qualquer risco vale a pena. Se for aceito para os testes, vai enfrentar uma operação no cérebro. Para ele, é a última esperança. Em depoimento ao Senado americano, o pai do rapaz que morreu disse, emocionado, que foi ingênuo. Acusou os cientistas de não contar tudo a ele, tudo sobre os riscos do tratamento do filho, e já contratou advogados para processar a universidade. A brasileira que está sendo processada pela justiça americana por manter em casa uma empregada doméstica em regime de escravidão fugiu, está escondida em São Paulo. Se for condenada, não será presa porque Brasil e Estados Unidos não têm tratado de extradição.
Margarida Bonetti é esta mulher que procura se esconder pela fresta da janela da casa da mãe dela em São Paulo. Margarida fugiu dos Estados Unidos e é a ex-patroa da brasileira que hoje vive em Washington sob proteção do FBI. A Justiça Federal quer uma indenização de $1 milhão para Hilda Rosa dos Santos, que durante 20 anos alega ter trabalhado de graça para a família. Alega também ter sido espancada e diz que várias vezes passou fome. O ex-patrão, o engenheiro René Bonetti, só está solto porque pagou $50 mil de fiança, mas pode pegar até 20 anos de cadeia. A sogra do senhor René, mãe de Margarida, nega que a filha seja violenta. Não, é uma família honesta, é uma família honesta, e nunca faríamos uma coisa dessa. Mas essa amiga de muitos anos diz o contrário, que Margarida nunca foi de respeitar os empregados. Era comum, ela é uma pessoa um pouco violenta e sempre tratou empregados com desprezo. Chegava até a dizer que as pessoas tinham espírito de escravo, por isso que ela maltratava. Protestos, represálias e sanções internacionais marcam o primeiro dia de um governo da Áustria semi-dominado por racistas e nazistas. Os embaixadores dos Estados Unidos e de Israel, por exemplo, tiveram que voltar a seus países por tempo indeterminado. Protestos nas ruas de Viena, capital da Áustria. E uma cerimônia rápida, envergonhada, sem festa, comandada por um triste presidente, o austríaco Thomas Klestil. Os dois partidos agora no poder, o do povo e o da liberdade, têm 57% do parlamento e não há como impedi-los de formar um governo. O novo chanceler, Wolfgang Schüssel, é o chefe de governo. Mas todo mundo sabe que o homem forte é Jörg Haider, que não foi à cerimônia e, por enquanto, não tem cargo no ministério. Haider acha que as críticas contra ele, por causa de elogios que fez ao nazismo e pelos discursos racistas, vão desaparecer aos poucos. Os líderes europeus e os Estados Unidos, no entanto, prometem vigiar e manter a pressão sobre a Áustria. Ninguém acha que Jörg Haider vai levantar campos de concentração, mas por causa do racismo e do nacionalismo radical, ele é visto por líderes europeus como um perigo real. A escalada do poder ainda não acabou para ele. Haider quer ser o chanceler da Áustria. Minas Gerais suspende a moratória decretada há 13 meses. O governador Itamar Franco assinou hoje acordo com a União de refinanciamento da dívida do Estado, que é de respeitáveis R$18,5 bilhões de reais. O governo mineiro garantiu que paga a segunda e última parcela de eurobônus de $108 milhões, que vence na semana que vem. Também negociou o pagamento em 30 vezes da primeira parcela, que foi paga no ano passado pelo governo federal. Como parte do pagamento, a União vai ficar com duas estatais mineiras, a Central de Abastecimento e a empresa de armazéns e silos. A seguir, semana de alta nas bolsas. A de São Paulo subiu mais de 7%. Os Estados Unidos continuam esnobando o progresso. O desemprego é o mais baixo em 30 anos. O Brasil começa com a mão direita na Copa Davis. Guga e Meligeni dão um show e derrotam os franceses logo no primeiro dia. A Interligue 23... de 4 Oscars, neste sábado, depois de Zorra Total em Supercine. Oferecimento Visa Electron, o cheque automático. As ações de tecnologia voltaram a ser cobiçadas e disputadas esta semana na Bolsa de Nova York. E hoje, o índice Nasdaq, que representa o setor, bateu novo recorde de 4.244 pontos, com alta de 0,8%. Na semana, subiu 9,2% e recuperou as perdas de janeiro. A Bolsa de São Paulo bateu recorde de operações. Fechou em alta de 2,7% e acumulou, na semana, uma valorização de 7,1%. O Brasil precisou de mais de 6 horas, mas venceu as duas partidas de simples da Taça Davis de tênis contra a França. Valeu a pena. A chuva atrasou em 2 horas o início do confronto.
foi preciso secar a quadra com fogo. E a espera serviu para incendiar a torcida. Fernando Meligeni fez uma partida emocionante contra o francês Cédric Pioline. Mostrou a garra de sempre e deu show para a torcida. Meligeni venceu por 3-2. Brasil 1, França 0. A chance de abrir uma vantagem confortável estava nas mãos de Gustavo Kircher. Ele e Jérôme Goulmart já se enfrentaram 4 vezes, com 2 vitórias para cada um. Foi o dia do desempate e deu Guga, que sacou o melhor. E dominou Goulmart com golpes potentes do fundo de quadra. Guga fechou a partida em 3-1. Brasil 2, França 0. Agora, uma vitória no jogo de duplas no sábado põe a equipe brasileira nas quartas de final da Copa Davis. A cada dia, os Estados Unidos revelam ao mundo mais um número surpreendente sobre a força de sua economia. Em meio à festa do maior ciclo de crescimento de todos os tempos, saiu hoje o índice de desemprego de janeiro. 4%, o menor em 3 décadas. No Brasil, o número oficial de desemprego no ano passado ficou em 7,6%. A seguir, afinal, os remédios genéricos vão resolver o problema do preço absurdo dos remédios no Brasil? Veja no próximo bloco. O consumidor pode ou não se sentir seguro comprando os genéricos mais baratos que começam a chegar às farmácias na semana que vem. Ford Ranger. Se tornaram o mais famoso casal de bandidos da América. A verdadeira história de Bonnie and Clyde. Hoje, depois do Jornal da Globo, em Intercine. Os remédios genéricos começam a chegar às farmácias na semana que vem. São uma alternativa muito mais barata, mas ainda despertam desconfiança em pacientes e também em médicos. O motorista Manuel Mesquita ainda nem se recuperou de uma pneumonia e já voltou ao hospital por causa de dor nas pernas. Esse mês eu devo ter gastado uns 450 a 500 reais. Só com remédio? Só com remédio. Um absurdo que o governo espera acabar com a chegada dos chamados genéricos. Medicamentos com fórmulas idênticas aos remédios de marcas conhecidas. Como não vão gastar com publicidade e embalagens sofisticadas, os genéricos poderão ser vendidos até 60% mais barato, segundo o Ministério da Saúde. Desde que resolva o problema, eu ficarei tranquila e muito satisfeita. Na semana que vem chegam às farmácias os 6 primeiros genéricos, mas alguns consumidores esperam a novidade com certa preocupação. Eu acho que é uma boa, mas só que a gente fica com medo também de ser falso. A preocupação da paciente é a mesma dos médicos. Eles dizem precisar de algum tempo para poder receitar os genéricos com tranquilidade. Antes, querem observar os efeitos e a qualidade dos remédios. Eu acredito que a classe médica vai aderir em massa a essa política se tiver a garantia de que esses medicamentos serão produzidos com uma qualidade muito boa. Agora à noite, em São Paulo, o ministro José Serra disse que existem pouco mais de 130 remédios esperando aprovação para ser vendidos como genéricos. O ministro desmentiu que os testes que avaliam se os genéricos têm o mesmo efeito que os remédios de marca estejam atrasando os novos lançamentos. Estes produtos que já foram aprovados, que já vão entrar nas farmácias, foram apresentados em outubro, novembro, não faz tanto tempo assim. Agora, é muito importante no caso de medicamentos ter segurança sobre a qualidade e, mais ainda, impedir que voltem os falsificadores. Pois é, os remédios são um assunto do momento, mas um sistema bem parecido já existe faz tempo nos supermercados. Eles não são os mais conhecidos, nem os mais procurados pelo consumidor. São vendidos com o nome do próprio supermercado e geram uma bela de uma competição com as grifes mais caras. As 17 maiores redes de supermercados no Brasil têm produtos próprios. São encomendados a indústrias e, sem gastos com publicidade e equipes de venda, chegam ao consumidor com preços bem menores que os das marcas mais vendidas. Aqui o macarrão, que é líder de mercado, custa R$ 1,64. O de marca própria sai por 77 centavos. O sabão em pedra, campeão de vendas,
custa R$ 2,57. O similar do supermercado, R$ 1,49. Procuro experimentar. Às vezes o senhor troca? Às vezes eu troco. Não gosto de arriscar porque realmente a gente sai sempre perdendo, viu? Todas as vezes que eu troquei, eu me dei muito bem. Os supermercados experimentaram e gostaram das marcas próprias. Nas prateleiras, o espaço para elas aumenta rápido. De 98 para cá, segundo a Associação Brasileira do Setor, o número de produtos deste tipo aumentou 117%. Para manter um nível aceitável de qualidade, nem sempre os produtos são mais baratos que todos os concorrentes. A razão é simples. O próprio nome da empresa está em jogo. Não adianta nada você ter uma redução de preço se você reduz também a qualidade. O consumidor experimenta uma vez e não volta a comprar. Bem, aqui conosco a diretora de Estudos e Pesquisas do PROCON de São Paulo. Doutora Vera, boa noite, obrigada pela sua presença. A senhora teme ou acha que vai ser mais fácil para falsificar os remédios genéricos que os verdadeiros? Que quer dizer que os verdadeiros, não, Deus me livre, que os conhecidos de laboratório de grife? Não, o problema é o mesmo e o laboratório que fabrica o genérico vai ter que ter os mesmos cuidados que tem com o remédio que tem uma marca fantasia. E o consumidor também vai ter que ter os mesmos cuidados. Esses laboratórios que fazem propaganda maciça para empurrar produtos aos médicos e às farmácias, ontem houve uma declaração escandalosa em Brasília, BO dentro das farmácias, bom para o otário, chocou o país. Isso pode acabar prejudicando a divulgação dos genéricos? Não, o que nós pensamos é que na hora que estiverem nas farmácias vários genéricos fabricados por vários laboratórios, ou seja, vários laboratórios fabricando genéricos do mesmo princípio ativo, o consumidor tem que saber quais são eles, para que o dono da farmácia, ou aquele que vende o remédio, não chegue e fale, esse aqui é o genérico, e você não sabe que existem outros ali que podem estar sendo vendidos até por preços menores. O ministro da Saúde disse ao Jornal da Globo que os genéricos serão submetidos a esses testes rigorosos de qualidade, equivalência, para que façam o mesmo efeito. Os órgãos e as entidades de defesa do consumidor vão acompanhar esses testes? Não, nós não estamos acompanhando os testes, mas o resultado dos testes, quando ele é aprovado pelo Ministério da Saúde, leva a crer, significa que eles realmente têm o mesmo efeito. Então dá para confiar, dá para ter esperança, principalmente nas pessoas de mais idade, que, como disse aquele senhor na reportagem, chega a gastar mais de R$400 ao mês numa farmácia? Não, é sem dúvida alguma maneira do consumidor economizar. Ele pode ter a segurança, agora aprovado, e vamos acompanhar os efeitos. Muito obrigada pela sua presença. A seguir, a televisão cai na rede. Com a ajuda da internet, você vai poder ver o que quiser, na hora que bem entender. E ainda vai ter que tentar entender o estranho mundo deste menino, que tem misteriosas visões. Nós já estamos muito longe de casa. Você está querendo me mostrar alguma coisa, é isso? Amanhã, 6 da tarde, Esplendor. O futuro da televisão passa pela internet, claro. E está chegando muito rápido. Vem aí a TV interativa, aquela em que você vai ver o que quiser na hora que bem entender. Nos Estados Unidos, a televisão do futuro já está em fase de testes. Ao simples clique de um mouse ou através do controle remoto de sempre, nós vamos passar a escolher o que ver. É só selecionar a opção apresentada no menu que aparece na tela, da TV ou do computador. No canto do vídeo vão surgir opções quase infinitas. Durante um programa de culinária, por exemplo, a dona de casa pode parar a fita, anotar a receita e comprar os ingredientes. A quantidade exata será entregue em casa. Nos programas jornalísticos, a interatividade também promete interar. O telespectador vai ser o que a gente chama de seu próprio diretor de TV. Vai poder escolher entre os vários ângulos de câmera. Poderá parar a reportagem, pular para outra ou, se for o caso, ir direto para aquela que trate do tema com a profundidade desejada. Será uma coisa só para os nossos netos? Que nada! Os especialistas garantem que a TV do futuro está prestes a virar realidade. Uma boa noite e um bom fim de semana para você.
Jornal da Globo. Oferecimento Bem Boston. Simplesmente primeira classe.